Dengue e Covid, qual a diferença? A pandemia acabou e agora vivemos um novo desafio na medicina, que é lidar com casos de Covid inseridos em todas as outras doenças que já existiam, as doenças pré-existentes. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, as principais infecções virais, as viroses, e como você diferenciar a Covid da dengue. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu já emagreci 20 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. Você deve lembrar antes da pandemia que as pessoas iam ao médico, chegava lá e ele dizia que era uma virose. Era muito comum a gente ver a frustração dos pacientes quando recebiam esse diagnóstico. Acontece que quando o médico fala pura e simplesmente de virose e não qualifica, não especifica de que virose se trata, cria uma certa confusão na cabeça do paciente. Isso porque quando se compara com outros sintomas de outras pessoas, então um paciente tem um vizinho que teve sintomas que eram diferentes dos dele, foi ao médico e receberam ambos o mesmo diagnóstico de virose. Na verdade, virose é um termo genérico para um conjunto de doenças que são infecções provocadas por vírus. E essas infecções são diferentes entre si porque os vírus são diferentes entre si. Os vírus mais comuns que já circulavam na população antes mesmo da pandemia incluem o adenovírus, que é responsável pelo resfriado comum, que todo mundo de vez em quando tem contato. Existem também os vírus da influenza, que são variedades de vírus de infecção respiratórias mais graves, que são as gripes, que podem inclusive cursar com complicações e até mesmo com agravamento dos pacientes mais frágeis. Existe também o rotavírus, que é um vírus que acomete o trato intestinal e provoca quadros intestinais. E existe ainda os vírus das arboviroses, Zika, chikungunya e dengue, que é uma doença endêmica no nosso país. Sem contar ainda de vírus que são menos comuns, como os vírus da hepatite, por exemplo. Então, dentro de toda essa sopa de agentes provocadores de doença, foi incluído aí o coronavírus a partir do ano de 2020 aqui no Brasil, após a pandemia. Mas eu lembro que cada vírus provoca uma doença diferente. E quando o médico simplesmente dá o diagnóstico de virose, ele está incluindo aí vários agentes, várias doenças numa só e que muitas vezes são doenças diferentes e que determinam manejos diferentes, que demandam manejos diferentes. Hoje eu vou te explicar a diferença entre dengue e Covid. Então presta bem atenção, pega aí um papel e um lápis para anotar. Mas antes, deixa eu te dar uma dica importante. Se você quer se proteger da Covid, além da vacinação, o caminho mais impactante é você emagrecer. Isso mesmo, a obesidade é o pior fator de risco para quem tem Covid-19. Inclusive, as pessoas obesas são normalmente mais acometidas por formas mais graves. Por isso, você precisa perder peso. Se você tem obesidade, ou se você tem sobrepeso, ou se você é magro ou magra, mas tem aquela barriguinha do chope, ou também chamada de barriga da menopausa, você precisa executar a técnica do emagrecimento. E para te ajudar, eu gravei uma aula especial que fala sobre os instintos, as emoções e o emagrecimento. Você pode assistir a essa aula, é grátis. O link está aqui na descrição desse vídeo, ou se você preferir, você pode entrar aqui no meu canal do YouTube e assistir aos centenas de vídeos que eu já gravei sobre emagrecimento. Tá tudo aí, vai pelas playlists e eu espero que eu te ajude de alguma forma, mas vamos ao que interessa. A Covid, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma doença respiratória. A Covid, na verdade, é uma doença vascular. Em sua essência, se trata de uma endotelite, que é a inflamação da parte de dentro dos vasos sanguíneos. Tem uma playlist aqui no meu canal sobre Covid, então tem inclusive vídeos que eu explico bem esse mecanismo para você entender. Mas essa endotelite causa repercussões, incluindo o aumento da resistência vascular, tanto dos vasos da periferia do corpo, como também
dos vasos pulmonares. E isso faz com que haja um déficit microcirculatório e dessa forma existem alterações específicas, incluindo alterações respiratórias. Por isso que no início da pandemia houve essa confusão como sendo uma doença respiratória, até porque a infecção do vírus se inicia com sintomas respiratórios, como se fosse uma virose respiratória, um resfriado comum, e posteriormente é que vem a endotelite, que é o que caracteriza de fato a COVID. É um mecanismo bem complexo de entender, mas só para você ter uma noção, imagine que o seu coração está lá batendo e bombeando sangue para o seu corpo inteiro, tanto para os órgãos, para os braços, para as pernas, como também para os pulmões. E aí, quando você tem a inflamação do endotélio vascular, da parte de dentro dos vasos sanguíneos, você tem um aumento da resistência, porque os vasos sanguíneos ficam mais endurecidos, e aí o coração tem que bater com mais força, ele começa a entrar em sobrecarga, e isso gera diversos sintomas. Inclusive, quando o sangue começa a não conseguir passar adequadamente nos tecidos, pode gerar um processo inflamatório que não é exclusivo dos pulmões, ou seja, não é um processo inflamatório só dos pulmões, mas do corpo inteiro. Eu costumo dizer que os pulmões, no caso da COVID, funcionam como se fosse uma janela para a gente analisar como está acontecendo, o que está de fato acontecendo no corpo do paciente, até porque é muito fácil de examinar os pulmões. Mas, para você entender, é que a COVID é uma doença que provoca sintomas múltiplos. São 3 grupos de sintomas. São os sintomas provocados propriamente pelo vírus, que são sintomas relacionados à presença do vírus, e aí pode dar coriza, tosse seca, vermelhidão na pele e até o angioedema, que é um sintoma raro e que é descrito também pura e simplesmente pela presença do vírus. E eu disse que são 3 grupos, o segundo e o terceiro grupo se relacionam com o acometimento da endotelite propriamente. Um grupo se relaciona com o aumento da pressão dos vasos sanguíneos pulmonares, e aí vem aquela fadiga, aquela vontade de sentar, e a queda da saturação quando você faz esforço, além do aumento dos batimentos cardíacos também quando você faz esforço. E existe também o aumento da resistência vascular periférica, e aí você pode ter sintomas variados, porque você pode ter a redução ou mau funcionamento dos órgãos em geral. Então você pode ter diarreia, você pode ter dor de barriga, você pode ter dor no corpo, você pode ter uma cefaleia mais intensa, uma dor de cabeça mais intensa, tudo isso por um déficit microcirculatório que pode acontecer na COVID. Inclusive, os pacientes mais graves podem ter, por exemplo, insuficiência renal provocada pelo acometimento da própria COVID nos rins, pode ter também alterações relacionadas à lesão do fígado provocada pelo o quadro, né, da endotelite relacionada à COVID, enfim. É uma doença multissistêmica. Agora falando de dengue. Dengue é diferente. Dengue é uma miosite. Uma miosite é uma inflamação dos músculos. O que caracteriza a dengue é um quadro de febre alta que abre logo no início da doença. Então, o paciente inicia a doença logo com um quadro de febre alta, acima de 38,5 graus Celsius, e dor no corpo, prostração e dor onde existe musculatura. Então, você vai ter dor nos braços, nas pernas, você pode ter dor de barriga, porque existem músculos no intestino, dor nos olhos. Esse movimento dos olhos é feito por músculos. Então, existem músculos atrás dos olhos que podem doer também por conta da doença, da dengue. E uma coisa que é característica da dengue é que normalmente ela poupa as vias aéreas. Então, normalmente você não tem sintomas respiratórios quando você tem dengue. No caso da COVID, existe febre? Existe, mas não é um sintoma clássico. O sintoma clássico da COVID relacionado a alterações de temperatura é o que a gente chama de estado subfebril, que é aquela chamada também de febrícula, aquela temperatura de 37,1, 37,2, que está um pouquinho alterada, mas que não caracteriza a febre ainda, que não está acima de 37,8 em diante. Então,
pela temperatura também você pode ter uma ideia, mas eu já vi muitos casos de Covid, eu já tratei muitos pacientes de Covid, e eu já vi muitos casos de Covid com pacientes com um quadro de febre alta, já abrindo no início da doença, provocada pela presença do vírus. Então, nada impede. Mas o que é característico mesmo, no caso da dengue, é que ela poupa sintomas respiratórios. Eu costumo dizer que a gente consegue já dar um diagnóstico de Covid rapidamente quando o paciente tem uma doença com sintomas respiratórios e intestinais ao mesmo tempo. Porque quando você tem sintomas respiratórios e intestinais ao mesmo tempo, praticamente a gente descarta todas as viroses que existiam antes da Covid. Então, o adenovírus e a influenza são vírus respiratórios, o rotavírus é um vírus intestinal, a dengue é um vírus que pode dar dor abdominal, mas poupa também as vias aéreas. Então, se você tem sintomas respiratórios e abdominais ou intestinais ao mesmo tempo, normalmente é Covid. Tá? Cabe lembrar que existem os falsos negativos nos testes. Então, se você testou negativo, não significa que você não tenha Covid. No caso da dengue, existem também testes que você pode fazer para dar o diagnóstico laboratorial da doença, e você deve sempre, na dúvida, procurar um atendimento de um médico. E cabe lembrar que doenças infecciosas em geral tendem a ser mais graves nas pessoas que têm sobrepeso ou obesidade. Então, se é o seu caso, se você tem sobrepeso ou obesidade, principalmente no caso da Covid, você precisa emagrecer como uma medida de prevenção a complicações relacionadas a doenças infecciosas, inclusive a pneumonia, que é uma infecção respiratória bacteriana, é a terceira causa de morte no mundo. Então, se você emagrecer, vai te ajudar sim a ficar mais forte. Inclusive, a imunidade fica melhor quando você emagrece, porque a obesidade provoca um processo inflamatório crônico. Então, se você está acima do peso, emagreça. Vou deixar aqui mais 2 vídeos para você assistir sobre esse assunto, e eu espero que eu tenha te ajudado. Emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.